começar. Vamos? Pode ser chegar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Chegar. Hoje vamos falar sobre tentantes, pessoas que querem engravidar, estão conseguindo ou não, mas sobre essa fase da tentativa de engravidar. E para isso a gente trouxe uma convidada super especial, a Joyce, que daqui a pouco ela vai se apresentar para compartilhar com a gente experiências de vida, experiências dela, de tentativas também. E a gente também vai se meter, como sempre, a gente se mete quando tem convidado, né? Eu sou a Ana Paula, nutricionista materna infantil. Vocês me encontram na rede social com @Ana Nutrir e Cuidar. Meu nome é Luísa, eu sou pediatra. Vocês me encontram na rede social Luísa NMV. Eu sou a Aline, ginecologista obstetra. Eu tô no @doutora Aline Puglia. E hoje nem é entrevista, assim, né? Mais um bate-papo. Mas sem mais delongas, pode dar um tchau! Essa pessoa querida! Essa é especial. Eu falei, não sei nem como que apresento, né? Melhor deixar ela se apresentar. Mãe de 5, como que tá no seu Instagram profissional lá de doula, né? Missão doula. Mãe de 2 anjos e 3 crianças, 2 meninos e uma menina. Mas sem mais. Ah, sim, toda aquela apresentação. Currículo não oficial. Meu currículo é um pouco extenso e as coisas não se encaixam muito bem, né? Até maquiadora. Então, é porque a pessoa tem muitas aptidões, né? Então fica um pouco confusa. Quem se define se limita. Então, hoje eu sou mais mãe do que tudo, né? Mas a parte, a maternidade, eu sou engenheira, né? Trabalho numa empresa da área de óleo e gás, que é a nossa grande motivação aqui na nossa região, né? E desde que eu virei mãe, eu acabei me despertando muito para esse mundo, né? Na verdade, antes de virar mãe, que a gente vai falar aqui um pouco sobre a fase das tentativas, né? Eu me despertei para esse mundo. E depois do primeiro filho, né, veio a grande vontade de trabalhar com mulheres. E depois do segundo, eu virei definitivamente doula. Então, que é uma doideira, né? No meio disso tudo, no meio disso tudo, eu também sou doula. Mas eu costumo dizer que é um trabalho que não é bem um trabalho, né? Eu acho que é uma missão de vida. Então, eu encaro esse trabalho de doula como uma missão de vida à parte das outras coisas que eu faço. Eu tento me doar, de certa forma, como uma forma de deixar uma marquinha nesse mundo, uma marquinha boa, que eu acho que ajudar mulheres é uma grande missão. Às vezes é o que te motiva, né? É o que me motiva, exatamente. Então, eu não encaro bem como um trabalho. Às vezes eu saio do meu trabalho, né, e viro uma noite em parto com uma mulher e saio do parto e vou pro trabalho de novo. Mas isso, pra mim, é como se realmente eu estivesse fazendo algo além pra esse mundo. Eu encaro dessa forma. Que é tão gostoso, né? É muito lindo. E é bom a gente deixar claro também que doula, gente, é quem apoia, né, a mulher, é quem tá ali junto da mulher, é quem dá conforto à mulher, porque às vezes existe ainda existe, tá? Muito mito de que a doula é que ela vai brigar, ela vai... Sim. A doula tá ali pra apoiar a mulher, né? Sim, A gente tem que fazer um episódio, depois você pode voltar, assim, oficialmente como doula. Sim, É verdade. Mas é que a gente falando assim, não sei nem como que eu te apresento, eu fico pensando toda vez que a gente se apresenta no podcast, tipo, a Lu falar, eu acho que vocês também ficam meio incomodados, tipo assim, sou Luísa, pediatra, e eu falo muito isso com as pacientes depois que elas são mães, eu falo, eu não sou ginecologista, eu sou várias coisas, eu sou mãe, filha, eu sou sobrinha, e é por isso que eu acho que tudo seu meio tá interligado, assim, você sempre foi uma pessoa com habilidades manuais, com muita sensibilidade. Eu fui fazer uma palestra uma vez, quando eu conheci Joyce, que ela foi minha paciente no segundo filho, ela me chamou para dar uma palestra no Dia Internacional da Mulher na empresa, e depois disso, aí lá que eu comecei a ter contato com muitas mulheres que conheciam ela. E ela sempre foi uma cuidadora, você sempre estava envolvida, assim, tem uma iniciativa da empresa, né? Você fazia os bicos de maquiagem, você sempre foi uma Eu sempre gostei de trabalhar com mulheres, sempre, sempre, sempre.
A engenharia foi só um... A engenharia eu acho que é uma caminho, aptidão pelas exatas, né? Porque Totalmente a gente masculino, sempre né? tem. E é um ambiente totalmente É muito masculino. É muito masculino. Você não tem ideia do tanto que é masculino. Na Eu minha tenho, de nossa. 100, só tinha eu de mulher. Mas isso acaba despertando ainda mais essa questão de cuidar das poucas mulheres que estão tem ali, lá. sabe? Tanto que a gente tem lá o projeto que é o WISE, né? Que é um grupo que trabalha para as minorias e a mulher, a gente tenta, de certa forma, né? Cuidar dessas mulheres, né? As mulheres que estão saindo de licença maternidade, quando elas voltam, né? Dar esse apoio. A gente conseguiu colocar uma salinha de amamentação dentro de uma empresa que só tem homens, né? Que tem Acho que poucas não tem mulheres. problema falar, não. É a Halliburton, que é uma empresa que sempre fazia esses eventos aí de Dia Internacional da Sim. Mulher e chamava alguém para falar. Gente, eu fui falar de humanização do parto. Numa empresa no auditório só tinha acho que 90% de Mas homens. por incrível que pareça, achei- depois dessa palestra, homens vieram me procurar para pegar o contato da Aline. Ah, Então, que assim, legal. Foi interessante. a semente, quando ela é Ah. lançada, gente, pode não pegar em todo o solo, porque nem todos são férteis, mas vai atingir um solo fértil e vai gerar E fruto. o que atingir já é muito legal, né? Muito É legal. muito né? bacana, né? Mas vamos aos E assuntos. falando de solo fértil. Ai, viu? Tá vendo? No final do tudo vai chegar ali, ó. Falando de tentantes, né? Eu acho que... E tem depois a gente podia indicar, né? Tem um podcast que fala desse universo de tentante, que elas colocaram assim, infértil, e o in, assim, entre aspas, né? Que São até colegas minhas, né? É um podcast sensacional. Eu acho É que muito legal, muito vale a pena. irônico, assim, ácido, tem um humor muito inteligente. Porque só quem é tentante sabe que mundo é esse, né? Do mesmo jeito, a gente estava falando sobre puerpério, como a sociedade espera da mulher, né? Vá lá e vença, né? Amamente e volte a trabalhar e seja isso. E é engraçado, a sociedade... É difícil amamentar, mas, por outro lado, a sociedade espera que você dê conta, né? Então, quando uma mulher tá nesse universo de tentativa... É um pouco de equilibrar as expectativas. E quando ela não obtém uma gravidez no tempo que ela estava esperando, assim, eu acho que todo mundo que ouviu esse episódio, que tem um amigo que já passou por isso, sabe o quão profundo é esse terreno, né? Sim. As pessoas, às vezes, não valorizam, assim, o quanto a tentante sofre, gente. Porque muitas sofrem quietinhas, né? Porque Sim. tem vergonha de abrir para outras pessoas que estão tentando, né? Porque a cobrança acaba sendo muito grande. Você tentou quanto tempo, gente? Do Miguel, eu não cheguei a ser tentante, embora eu tenha conhecido esse mundo por conta dele, né? Porque Miguel é o primeiro? Miguel é o primeiro filho, né? E você já... Foi uma gestação planejada. Foi, mas eu passei por um aborto antes dele, né? Minha primeira gravidez eu passei por um aborto Com quantas retido. semanas? Eu descobri, eu tava com quase 10, mas o bebê tinha parado de evoluir já com em termos de 7 a 8 semanas. Então, foi um baque. E qual o sentimento que você teve, assim? Eu me vi completamente perdida, assim. Foi um horror, assim. Eu não conseguia comer, eu passei dias bem difíceis, assim. Sozinha, porque meu marido ficava fora. Então, eu descobri que o bebê não tinha mais batimento sozinha, né? Eu fui para um ultrassom. Achando que ia dar tudo certo. Que tá tudo certo, porque eu já tinha feito um de 6 semanas, tava o coração batendo, tudo normal, né? E aí, eu fui para um ultrassom por minha conta, porque eu achei que eu devia fazer. Que a gente, a Aline sabe que tem isso, né? É. E saí de lá, assim, o médico, assim, com muito tato, e é tão importante falar disso, né? O médico com muito tato, assim, falou com todo o cuidado do mundo, mas só de olhar pra cara dele eu já sabia que tinha algo errado. E olha que eu não tinha conhecimento nenhum de ultrassom, era leiga completamente do assunto, né? Mas eu olhei pro monitor e vi um monitor parado, né? Você sabe que tem pelo menos uma luzinha piscando ali, o coraçãozinho batendo, fica piscando. O monitor parado e ele procurando e olhando e demorou pra falar e eu não consigo nem me lembrar. A gente às vezes quando passa por alguns traumas apagam da memória. Como eu saí de lá e cheguei na minha casa dirigindo, porque eu não lembro. Eu só me lembro de estar jogada no sofá e chorando sem parar, né? Porque eu acho que às vezes o que tem, sério mesmo, o que tem de ignorância era assim, não tinha nenhum sistema nervoso central ainda, o que você tá sofrendo? Cara, você tá sofrendo o que você perdeu, né? Exatamente. Era uma vida, né? Era uma vida, né? Assim, E uma expectativa em cima eu tava dela. vindo falando disso com a Aline, que eu tenho uma colega que perdeu agora, e eu falei, como é que você tá? Ela,
parou de falar? Ela falou, não, tô bem, porque a gente tem que ficar bem, né? Porque, tipo assim, é médica também, então, tipo assim, não era nada. Não era nada. Não é nada. É alguma coisa, gente. É sim, você tem sentimento, sim, né? Assim, e eu confesso que essa minha visão também é recente. Porque antes eu falava, gente, perdeu porque tô sofrendo tanto. Mas lógico que eu não expunha isso a ninguém, mas é que eu também pensava em célula, né? E não em sentimento, né? Assim, eu acho. Sim, porque uma vez que você descobre uma gravidez, né, sua vida agora muda. Não importa se você passou 1 mês grávida ou você passou 8 meses grávida. Mas sua vida muda, você já tá escolhendo o nome, você já começa, agora eu não vou fazer mais Planejar, isso, eu tenho que fazer sonhar. aquilo. Você já começa a colocar seu foco ali. Você quer viver os próximos meses, né? E aí, daqui a pouco, alguém te fala que você não tá mais, né? Aham, Então, assim, o mundo dá uma desabada. aham. E assim, eu não posso nem dizer o que é dor maior ou menor, mas quando você passa por um aborto retido, em que seu corpo continua gestando um bebê que não tem mais vida, né? Um embrião que já não tem mais batimentos, ainda traz um sentimento muito estranho, é muito conflitante, porque você tá grávida, você às vezes enjoa ainda, o corpo demora a entender, mas não tem mais vida, né? Não vai mais pra frente, você não está mais grávida, o corpo ainda guarda aquele embrião, mas você não tá mais grávida, você não pode mais fazer planos, né? Então, eu ainda fiquei esperando 2 semanas pra ver se o corpo Se ia mudar reagia alguma e coisa. nada aconteceu, né? Até então eu não tinha conhecimento de nada, aí decidi fazer uma curetagem. E aí passei pela curetagem, aí eu acho que cabe até falar disso de repente num outro episódio, mas você passar por isso num hospital em que as pessoas não estão preparadas, primeiro Isso. porque te julgam achando que você abortou, né? A princípio eu notei uns olhares estranhos, porque no dia que eu fui pro hospital fazer o procedimento, eu já estava em processo de aborto espontâneo, estava começando a sangrar e estava tendo muita contração já. Então, quando eu cheguei no hospital, embora eu tivesse um pedido médico de internação, já me olharam torto. Já é estranho. Gente, Parece julgamento até quando você perde. É o tempo inteiro, É né? o tempo imensurável. todo. E depois, quando eu fui pro centro cirúrgico, urrando de dor, porque eu demorei até ir pro centro cirúrgico, minha médica chegar e tal, tinha um bebê que tinha acabado de nascer na mesma sala do centro cirúrgico que eu. Então, assim, Nossa. uma mulher feliz com um bebê chorando do lado e eu chorando desesperada de dor, e porque eu não tinha mais o filho, né? Não ia E ter mais. sozinha, Joyce, seu marido? E também? sozinha, porque o meu marido, ele foi, mas não entrou. Eu tava Nossa. sozinha naquele centro cirúrgico, né? Eu não entendia nada de nada, né? Então, essa sede por conhecer as coisas e começar a estudar por conta própria surgiu depois disso. Uhum. Então, não é fácil passar por isso. E muitas das tentantes passam por abortos. Muitas, É muitas. muito comum. Porque às vezes mais a comum do que causa gente imagina. da dificuldade também é uma causa de aborto, né? Então, assim, e muitas não falam porque tem vergonha, porque não querem ser cobradas. Às vezes você descobre o conceito de infertilidade, é a não gestação, né? Mas às vezes as causas da infertilidade levam a perdas sucessivas. Então, no Brasil, em tese, o protocolo do Ministério da Saúde é você investigar a mulher, no caso de aborto, quando ela tem 3 abortos consecutivos. Poxa vida. É Ou cruel um aborto demais, tardio, né? Que a gente fala, que é já um aborto que já passou ali do primeiro trimestre. Não tem um consenso. Em alguns países do mundo se recomenda investigar a partir do 2º aborto. Mas vocês imaginam, né? Quando você fica grávida, já tem o vínculo, que a gente estava falando do puerpério. Você faz planos, até um sinal de que a mulher está saudável, é ela já fazer os planos futuros, né? Você engravida, eu mesma agora sou tentante. Então, eu falo, se eu engravidar nesse mês, gente, a minha cabeça já pensa qual é a data provável do parto. Eu fico pensando se é uma equipe boa, se a pessoa... Não é? Exatamente isso. E você se pega, você fica olhando roupa de grávida, se você vai ficar bem com aquilo, a cabeça vai lá. E quando você interrompe, você não quer mais se apegar a nada, né? Isso e até as mães que passam por alguma perda de um bebê maior, essa perda do vínculo, a mulher, eu não vou me apegar. Então, isso tem impacto em tudo que vai vir depois, né? A dificuldade será no próximo, então não vou nem me apegar muito, né? Porque vai que não vai pra frente. E é uma dor, assim, é um luto igual, assim.
Então, a mulher que passa por uma perda gestacional, ela também tem direito a atestado médico. E muita gente não sabe, não oferece. Fala, não, tá tudo bem, pode trabalhar. Muitas mulheres também passam por procedimentos desnecessários, né? Que o aborto retido é o embrião que parou o desenvolvimento, mas o corpo ainda não começou o processo de expulsão. E na literatura médica, quanto tempo que eu posso esperar? Não tem uma data de segurança, mas se recomenda até um mês. Porque depois desse período poderia aumentar o risco teórico de ter hemorragia. Mas é igual a gente falou, deve Mas dar uma angústia, né? Imagina a angústia de você falar com uma mulher, olha, o bebê não tá, mas aí a gente vai esperar. E isso numa sociedade, assim, sem informação, tem mulheres que, às vezes, o marido quer matar a gente, né? Quando a gente fala. Mas quando você dá as informações, quando você explica e dá o apoio, tem muita coisa para ser feita nesse período. E começa a cuidar dessa mulher, você evita um procedimento desnecessário. Por exemplo, uma curetagem. Que a curetagem é você enfiar invasivo, uma né, colher. É uma colher com um furadinho no meio que você raspa o útero. E você sentiu muita dor pós-curetagem? Eu fui sedada. Você faz com sedação. Então você vai... depois? Não, depois não. Eu cheguei com muita dor, porque o útero já estava contraindo, né? E bastante sangramento. E a médica me relatou depois que quando ela iniciou o processo, já estava saindo. Então, ela não teve muito trabalho. Vocês Mas eu entendem? acordei no quarto. E aí depois. ficar lá. Teria, Era eu não precisaria desnecessário. ter feito nada. E aí, porque a curetagem tem risco para gestação futura. Você pode fazer uma cicatriz dentro do útero, que é uma sinéquia. Isso pode ser uma causa de infertilidade no futuro. Você pode perfurar o útero durante a curetagem, você não está vendo nada. Então, hoje, existem outros procedimentos, né? Existe a esteroscopia, a aspiração. Você coloca uma cânulazinha que aspira aquele resto daquele conteúdo que está ali no útero. Mas são procedimentos reservados para situações muito específicas, em que o corpo não faz. Então, hoje tem a medicina tradicional chinesa, a acupuntura é um método muito bom. Que eu super indico, e foi o que eu fiz na segunda perda, porque essa foi a primeira, né? Aí veio o Miguel. Isso, aí depois disso, foi aí que eu conheci o que era tentante. Eu nunca tinha ouvido falar, gente. Eu acho que Você há falou, 6 agora eu anos. não quero passar por isso de novo. Não, Não. mudou o mundo. Mudou muito, né? Eu tenho De 6 anos pra cá. eu tenho uma filha de 7, eu acho que mudou o mundo. Não, exatamente. Miguel tem 6 anos e é outro mundo mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar o que é tentante, né? Até eu entender que, nossa, agora eu sou tentante, né? A Então, gente o que é não tentante? sabe. Então, tentante é justamente a mulher que tá tentando engravidar, né? Aquela que não engravidou no primeiro, no segundo, terceiro mês, pronto, agora é tentante. Para o ginecologista, tentante é todo mundo que tá sem método contraceptivo. Namorando é tentante, né? Essa pessoa só não assume pra ela mesma, Eu né? era sempre uma tentante. Eu É, era doideira à noite quando Alguém aí, a pessoa vem no consultório e fala, eu faço... Não, você faz o quê? Eu na base da fé. Eu falo, tentante. Tentante. coito É que interrompido. Que coisa mais ineficiente Então. do que Tem uma experiência com isso, se chama Maria Clara. Ela tem 4 meses. Ela tem 2, eu vou fazer 3. Porque ela tava rolando, tô colocando 4. É precoce demais essa menina. Eu vi ela rolando, eu falei, tá com 4 meses. Precoce. Foi precoce até, tá vendo? Coito interrompido não deu certo. Ele tem técnica pra fazer. Tem manual. Olha, da mas meu marido Organização disse Mundial que ele de era Saúde. fera nisso, cara. Eu acreditei. Quem não Acreditou. queria filho, quem não queria o terceiro era ele. Ele falou que ele dava conta e eu acreditei. Tá aí a conta. Deu Vai, super né, conta. A conta de... A conta. Fralda, escola. Desse jeito. Mas quando que a gente começa a investigar a mulher, assim? Tipo, aí você já foi Quando pra a mulher investigação, tenta, é que não? tentante a gente tá brincando, assim, dos É. métodos, tipo, porque camisinha tem uma chance muito grande de falha. Coito interrompido tem uma chance de 15%. Tipo, 15 em cada 100 casais que fazem coito interrompido pode engravidar em um ano. Gente, pra você, cara, é muito pra quem não quer engravidar, mas tentante a partir do momento Eu que acho que eu vou você começar a que aplicar você isso fala, não, Tirar eu o não DIU. tô evitando. Então, casal que tá tendo relações frequentes, porque em Macaé tem esse povo que embarca, então às vezes o marido fica um mês fora. Aí você fica, você mais aumenta a margem, mas seria um casal que não tá usando nenhum método contraceptivo, tem relações sexuais frequentes, a gente não conta, né? Não entra no conceito que seja no período fértil, né? Porque às vezes o casal tá errando também.
Mas e que não obtém uma gestação espontânea depois de 1 ano de tentativa. Isso um depende ano, eu da achei que idade era da 2. mulher. Cada idade tem 1 um ano período diferente. para mulheres abaixo de 35 Você tá anos. estudando isso também, né? Gente, Para eu tô- mulheres tem com mais de sido uma- 35. eu sou a mais leiga desse podcast. Para mulher que já tem 35 anos Nesse ou momento, já sabe que tem alguma causa de infertilidade, a gente considera um tempo de 6 meses. Porque a partir dos 35 anos, os nossos óvulos... Alguém que falou esse dia, né? O óvulo tem um reloginho Tem. lá. Isso Infelizmente. é uma merda. Eu odeio falar isso, porque eu odeio, tipo, os rótulos. Mas a medicina não consegue Isso chegar... daí é natural, né? A natureza tem. fez assim. Eu tenho mulher que marca consulta pra saber assim, eu sou fértil. Gente, não existe essa resposta. Essa resposta é só a partir do momento que eu falar, tenta. Só a partir do momento que você Porque tenta. a fertilidade é até do casal, né? Exatamente. Às vezes, aquele casal, né? Aquela combinação ali pode Não dá passar por um match. momento, É. exatamente, de infertilidade. Entendi. Aí você Eu troca o eu já ouvi parceiro. vários relatos de mulheres que tinham um relacionamento com alguém e não conseguiam engravidar. E aí, quando vê, às vezes até a própria fase de tentativas geram umas separações aí, porque às vezes o casal fica tão estressado e com tanto problema que, né, acaba se separando. Eu já vi isso acontecer. E aí, quando se relaciona com outra pessoa, engravida rápido. Então, às vezes, tem isso também, né? Tem Os dois causas precisam mais ser raras. investigados. Isso É. é muito importante. Porque cai muito no colo. Eu vejo assim, Cai às muito no vezes, colo da mulher. a primeira é na mulher. Aí faz esteroscopia. E aí vem as primeiras consultas. As primeiras consultas, os primeiros exames, quando você entra nessa E eu área acho que de é tão investigar. doloroso. Tipo, esteroscopia. Qual que A faz? esterossalpingografia. Esterossalpingografia, que toda mulher me fala que o negócio é do bizarro gás. de fazer, né? E aí a mulher passa por todos os procedimentos e o marido não vai lá Não fazer. faz um mínimo um espermograma. espermograma. É só lá. Ejacular lá no potinho, botar o Eu ia trem. falar um negócio Muito mais. Lá eu enfim, mas era só. Enfim, não pode. Será que eu posso? Tô brincando. Mas enfim. E aí tem um homem. Todo mundo também, sabe o que você o ia homem, falar. o homem também tem que ser investigado, né? Assim. Sim, é importante. É do casal. Mas aí, continuando na A história fertilidade da do casal. E Olha, aí, essa história segundo- cabe um livro, gente. Não, Aí, mas no vamos lá. segundo, Você falou, você quis sentar logo depois? do Então, primeiro- o obstetra, na época, me pediu, como eu passei pela curetagem, né, que de certa forma é um procedimento invasivo, né, se pede, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas me pediu pra esperar uns 3 meses, né, pra garantir a recuperação, né. Não tem também respaldo científico para você falar, esperar um tempo. É porque, em tese, o útero, você raspou aquela camada de dentro, então o endométrio tá Meio machucado. fino, tá desfavorável à implantação. Mas se você procurar mesmo. Não Mas tem. já é muito baixa a taxa de uma gravidez logo depois de um aborto, né? Mas para mulheres que têm, às vezes, alguma causa de infertilidade, logo depois de uma perda, aquilo induz um ambiente ali inflamatório no útero que pode ser bom para uma futura gestação. Então, não existe uma existe nada. recomendação assim de que espere um tempo, dá um descanso, parei a pílula, dá um descanso. Isso é um Os mito 3 meses, sempre cultural. tem 3 meses Sempre na tem história. É Quando- 3 quando pra a gente- tudo, quando a 3 gente- cavalinhos. Mas aí também eu vou defender a parte nutricional, né? Quando a gente pensa no aspecto nutricional, você se preparar para engravidar, os estudos mais recentes falam de 1 ano. Que o ideal seria você mudar a os sua 1000 rotina de dias. vida. Na verdade, 1000 dias, tem os 1000 primeiros dias. 1.100 Mas dias não depois de vida. uma perda, né? Não, Um tempo de preparo, exatamente. assim, pra você engravidar. Tô rindo de mim. Mas aí depende. Super preparada pra engravidar, né? Ops, tô grávida. Que aí o ideal seria se preparar 1 ano antes da gestação. Quando a gente pensa 1 ano antes, às vezes as pessoas não se programam, né, com tanto tempo de antecedência para engravidar. Então, uma parte também da literatura cita os 100 primeiros dias antes da fecundação, que já seria suficiente. Então, esse período é muito importante para a gente preparar o terreno. E depois da perda, porque é o momento que a mulher tá vulnerável, ela tá perto do profissional de saúde. Aí você até saber, assim, essa gestação foi desejada, e você já triar ali. Poxa, às vezes essa mulher engravidou sem estar querendo, ela teve uma perda e você estava suplementando, né? Tinha uma carência nutricional. Tinha alguma carência Alguma nutricional, alteração metabólica. um hipotiroidismo, Então, que é uma isso causa é legal muito falar comum de disso, porque aborto. realmente, essa primeira gravidez, embora eu estivesse me planejando para engravidar, eu não estava tentando engravidar. Eu ainda estava nessa fase aí de exames, de iniciar suplementação. Só que no meio dessa história toda, eu peguei um CA 125 alto, porque a médica me pediu tudo isso, né? E pronto, tô com câncer.
Já achei, porque Google, né, gente? Desculpa, mas É um marcador Eu tenho um péssimo. texto sobre isso. é muito difícil a Muito bom, gente por se sinal. livrar da tentação do Google. Gente, o mundo é bom, Sebastião. Para com o Google. porque Mas o é Google- muito difícil. Eu Fala sei. isso pra tentante. Tem que falar isso pra pessoa, pro infeliz, né? Não viu o exame da tireoide, vai pedir um marcador de câncer Pois de é, ovário. aí eu fiz o bendito CA-125, deu alto. E aí tava lá câncer, né? Eu nunca ia pensar que era gravidez, gente. Mas era gravidez. Eu tava grávida já e não sabia. Porque não deu tempo desse planejamento. Foi muito rápido. Aí, né, me achando a rainha da fertilidade. Aí vai, leva uma rasteira da vida. E lá se foi o primeiro. E aí, como eu dei esses 3 meses aí de intervalo Descanso. mesmo, porque eu sou toda certinha, né? Eu sou Não, toda eu acho que a quadradinha. parte Você é emocional engenheira. talvez tenha Engenheiros sido gostam bom, disso. né, Joyce? Assim, É você se um- recuperar aí emocionalmente e também, né? teve essa questão nutricional. A minha vitamina D tava no chão, né? E a gente sabe que é importante. Então, aí eu fui suplementar a vitamina D, enfim, B12. Você já tava já sabia algumas coisas nessa Na época. verdade, ainda não sabia, não. Fui começar a pesquisar aí nesses 3 meses de intervalo, né? Que aí foi uma vida de estudos ali em 3 meses. Mas sozinha? E qual que era a fonte de Sozinha. estudo? Qual era a sua sozinha. fonte? Era Google? Grupo de Facebook. Grupo de apoio. Porque, Ah. gente, tem umas meninas nesses grupos que eu não sei. Eu acho que elas recebem uma orientação específica aí dos céus, porque tem umas meninas que elas são ratas, assim, de tudo, de estudo, tem resposta pra tudo. E aí você acaba entrando nesses grupos e aí você vai sendo estimulado também a correr A atrás estudar, né? das suas coisas, né? Porque às vezes não dá pra esperar só do profissional. Se você pega um profissional bom, ótimo, mas se não pega, não, se sim. você não assumir isso, tá perdido, né? O que a gente vê de médico passando indutor de ovulação pra quem tem SOP, enfim, várias coisas, enfim. E aí eu comecei a estudar e aí não tinha feito o bendito exame do genético do embrião, porque eu não sabia dessa necessidade. E aí dei uma surtada, né? O que causou essa perda? A gente sabe que a maior parte das perdas é genética, né? Mas eu não Tomar fiz. informação. Adoro que Joyce já sabe muita coisa, é isso aí. Um aborto é um evento bastante comum na população. Dependendo da população, 30% das mulheres podem ter um aborto. E a causa geralmente é intrínseca do embrião, não é da mulher. Isso, é Então, malformação, né? É uma Do malformação genética. É a que natureza já seria. agindo pra... A natureza pra- interrompe Sim, o processo isso. no E início. por isso também não vale a pena, igual começou um sangramento, o povo dava progesterona pra É, mulher, pode falar, né? Porque eu tive uns sangramentozinhos da Rafa, na gravidez da Rafa, e aí me passaram Tem progesterona. que fazer um episódio. Sangramentos na gravidez. É, isso vale a pena, vale hein? a pena Porque isso mesmo. daí é um monstro na nossa cabeça. E aí eu tive um sangramento. Só que da Rafa, eu falei, Mas você nem pensou em aborto. eram umas borrinhas, assim. Às bem vezes era logo até no anidação, início. né? É. Sim, mas é mas que a não. maioria das mulheres sangra na gravidez, é Não, a era mensagem automática. Não, eu até mandei isso aqui. Aí me passaram um progesterona. Eu falei, não vou tomar isso não. Se tiver que abortar, eu aborto. A cabeça de Luiz é Ah, que boa, tá doideira. vendo? Aí não tomei, não. Talvez você já era profissional de Não, saúde, mas não foi né? por causa disso, não. Não, não. Foi da minha cabeça mesmo. Não foi por causa que eu não foi, não. Não foi, não. Mas aí continua. Não, então, esses 3 meses eu resolvi, né, pesquisar, e aí entrei nos grupos, aí eu comecei a entender o que era tentante. Aí você entra naquele universo que você começa a ver a palavra esteroscopia, trompa, não sei o que, Sim. adenomiose. E você acha que foi bom isso pra você? Porque Eu acho que foi não para aquele momento, mas foi pro que estava por Depois. vir lá na frente, Entendi. né? Porque quando passaram os 3 meses, né, e que eu achei que eu tava bem pra tentar, porque na verdade, psicologicamente, eu tava bem porque eu queria outro filho, então Entendi. era só Era a o tempo hora de tentar, do físico, de bater de acordo com o que o médico falou e tava ok. Então, eu já comecei a tentar e engravidei na primeira tentativa. Então, assim, rainha da fertilidade mesmo, né? Na primeira vez eu nem tentei, engravidei. A segunda eu tentei, engravidei. Ótimo. Mas antes disso, né, como eu não tinha feito o exame do embrião, eu quis fazer alguns exames mais específicos, contra a vontade até do obstetra na época, mas eu quis investigar a bendita trombofilia, né? Porque já tinha um histórico familiar, né? Então, eu acabei fazendo alguns exames, não fiz todos, fiz aqueles mais conhecidos que não deram nada, deu só uma homocisteína um pouquinho elevada, mas que para aquela época não era considerado nada muito grave e tal. Então, toquei o baile. E engravidei do Miguel e só ficava na neurose de passar aquela bendita 8ª semana pra ver se não ia perder de novo, né? Porque você fica com isso na cabeça. Aí não contei pra ninguém, nem minha família sabia. Esperei as 12 semanas, E na depois primeira a você TN. contou? Dependendo, não conta nem pro marido. A primeira eu não contei porque eu tinha algumas amigas
que tinham passado por perdas recentes. Então, eu fiquei com medo. Então, eu não contei, mas não contei pra todo mundo. Eu não divulguei no Instagram, no Facebook. Mas algumas pessoas já sabiam, a família já sabia, os próximos sabiam. No trabalho eu já tinha contado. Eu não fiz uma divulgação, mas eu já tinha contado. A segunda eu não contei pra ninguém. Eu só contei pras meninas que trabalhavam comigo, né? Porque eu trabalho no laboratório, então mexo com produto químico. Então, pra eu sair desse ambiente, eu contei pra elas para que eu pudesse contar com elas em algumas necessidades do trabalho. Posso só aproveitar um gancho, Joyce? A gente debate muito nos estudos de fertilidade, mulheres que têm contatos com produtos químicos e são tóxicos e podem trazer a infertilidade. Às vezes, as mulheres que querem começar a engravidar e trabalham com tinta, produtos de laboratório, às vezes até manicure, dependendo dos esmaltes, dependendo da sensibilidade, pode trazer intoxicação por alguns agentes químicos que levam à infertilidade transitória. Quando ela desintoxica desses agentes, ela consegue engravidar normalmente. Nossa, isso Não estou falando que foi o seu caso, tá? Mas só para aproveitar esse gancho, porque às vezes são coisas que os profissionais nem pensam. A atividade profissional do casal tem que ser levada em consideração. Nossa, isso é muito interessante. Ué, Nunca será ninguém que falou você tinha sobre um isso. trem? Pode ser, porque eu não fui a única do setor que passou por isso. Então, de repente, tem alguma na área de relação. petróleo trabalham com produtos muito tóxicos. Sim, né? sim, alguns são abortivos, Sim. né? A gente já sabe. Você lê a ficha de segurança do produto, você sabe que é produto abortivo. Então, né, a grávida tem que passar longe mesmo. Então, assim, na segunda eu não contei realmente pra ninguém. Só pra quem realmente precisava saber ali por algum motivo. Eu só vinha contar na família depois das 12 semanas mesmo. E aí foi uma gravidez muito tranquila, não tive nenhum problema e tal. Nasceu super bem, enfim. E aí, quando o Miguel tava com 3 anos, né, resolvi que eu queria o segundo. E aí eu parei o anticoncepcional em junho de 2018, histórico, né? Ele tinha acabado de fazer os 3 anos, eu parei o anticoncepcional e agora, né, eu vou engravidar. Fácil. Fácil. Das outras vezes foi muito fácil, né? Foram muito fáceis. Olha a expectativa. Exatamente. Então, assim, já tava planejando quando ia nascer, né? Já tinha DPP. Doideira, gente. É nesse a gente nível. é assim, né? A É gente nesse assim, nível. né? E aí... Homem não consegue A gente dá uma... compreender o que passa na Não, cabeça de uma não. mulher que quer engravidar, né? Não, nem homem, Quando nem você quem dá o nunca- start, nem, assim. nem homem, e eu falo até por mim, assim, eu também não tenho ideia desse mundo, eu nunca mas- passei por isso. Eu tenho eu tenho uma pequena dimensão. Você tá falando assim, por exemplo, eu já comecei a imaginar quando que ia nascer o bebê sem nem estar grávida. Todo Isso ciclo pra eu mim é calculava DPP. Todo ciclo. Mas a medicina Ayurveda explica isso também. Diz que a mulher, o casal tentante, a tentativa começa pela mulher. A fertilidade feminina se baseia no desejo de ser mãe. Então, a mulher que não deseja ser mãe tem uma tendência a ter mais dificuldade de engravidar. A mulher que tem dúvidas sobre a maternidade também. A mulher que tem medo de ser mãe também. Então, tem toda uma Eu parte não tinha medo energética que influencia. Então, assim, é uma medicina muito antiga que explica... Adoro. É fantástico. Então, Tem o pessoal estava compartilhando há muito tempo atrás um conto de uma tribo africana que a mulher, quando ela queria ter um filho, ela ia lá na tribo, escolhia o homem que ia ser o pai com quem ela queria ter o filho, e ela ia numa árvore, era uma tradição de compor uma canção para o filho que viria. Ela ia na árvore, compunha, e depois chamava aquele homem, os dois iam lá para a cabaninha, e aí namoravam. E aí, quando ela namorava, ela ensinava aquela música que ela tinha feito, composto lá pro bebê, e ensinava pro homem. E era certo, lá naquela tribo, era o ritual, a mulher engravidava. E aí, quando o bebê nascia, aí ela cantava a música pro bebê e pra tribo toda. E aquela virava a música daquela criança. E aí, quando a mãe ia se afastar para caçar alguma coisa, a criança ficava sozinha, toda a tribo sabia cantar a música da criança. E aí, no dia, quando a criança fazia alguma coisa errada ou virava um adulto, botavam a criança no meio da tribo e a tribo cantava aquela canção que era para a criança se lembrar de onde ela veio. Qual que era a ideia da música? Ela veio do desejo da mãe. E ela lembrava de onde ela era, quem ela era. E quando você se lembra de onde você veio e quem você é, você consegue resgatar suas coisas boas, né? Tem muito isso do desejo da mulher. Então, a mulher porque tem muita mulher que a gravidez acontece.
ela nem assume que ela é tentante, né? Mas a Eu- mulher que Mas ela já tem o deseja. desejo Sempre tive desejo. é diferente pra essa mulher que ela sabe, eu quero. Eu na psicóloga, nas minhas terapias, eu trago muito minhas terapias aqui pro podcast, mas uma coisa que a psicóloga falou assim, você não ia ser inteira se você não tivesse sido mãe quando você foi. Porque você sempre quis isso, Luísa. Você já queria. E você já queria, e assim, do jeito que aconteceu, é porque tinha que ser com você assim, senão se você fosse só profissional, você não ia ser feliz inteira do jeito que você é hoje. Aí eu compreendi, falei, cara, por que eu falei tanto 2 vezes, porque assim, eu sempre falei assim, cara, de alguma forma eu quis, porque eu sou pediatra e médico errar em método anticoncepcional tá de sacanagem. Tipo, assim, né? Você, pô, Todo mundo sabe como que um bebê é feito. Mas eu acho que assumir... eu acho que o que rotula tentante é que a tentante, ela assume Assumir pra o que ela ela quer. mesma. Sim. Porque é muito Muitas mais legal você mulheres fingir que você querem- não quer e aparecer, Sim, né? sim. Mas aí conta, vamos voltar pra Joyce. Vamos lá. E Nossa, aí só- é um grupo muito diferente, porque são mulheres que elas sabem que esse caminho pode ser. Eu acho que parece que até as mulheres, a mulher que se assume que tá nesse grupo, provavelmente ela já passou por uma estágio, já passou por muito tempo de tentativa. Exatamente. É muito Por- difícil uma mulher que, só quer Eu decidir só engravidar quero, agora e já aham. cai num grupo desse. Ela vai. Normalmente nesses grupos vai ter sempre alguém que ou já tá nessa estrada há muito tempo, ou que já passou por um aborto. Enfim. Eu imagino um nível de ansiedade que deve ter. Sim, Aí- mas assim, depende muito de como você já tá pronta para aquilo ali, né? Porque você vê que algumas, sim, é um nível de ansiedade muito grande, que passa a ser algo meio que traz outros problemas, né? Porque a gente sabe que muito das emoções vão influenciar nisso daí, Vai. não tem jeito. Embora eu tenha pavor daquela frase, relaxa que engravida, porque isso não é verdade, não tem como, tá? Mas a gente sabe que a ansiedade, sim, traz alguns Atrapalha. fatores. No final, eu né? quero contar uma tudo, história né? disso. Que tem uma história de uma... Que é um conto da Clarice Lispector, né? Eu te falei já. Não me lembro. Que é o nome, depois vocês procurem. Por que não estavas tão distraída? É muito bonito. Que fala, não é o relaxa que eu tenho pavor, né? Porque muitos profissionais não estão habilitados a investigar a infertilidade e falam, Acha que tudo é Não. ansiedade. tudo é ansiedade. Não, mas com certeza a ansiedade inibe a ovulação, atrapalha. Mas é a distração. Quando você não tem nenhuma doença e deseja engravidar, as coisas acontecem fora do controle. Engravidar é isso. E nesse conto da Clarice Lispector é isso, assim, é contando o que acontece, assim, com a mulher e as coisas vão acontecendo na vida dela. Quando você tá distraída, chega uma mensagem, né? O telegrama chega, as coisas tá Acontece, tudo sim. acontecendo, né? Tem alguém chegando. E quando você não tá distraída, né? Não acontece nada. Mas nesse mundo é muito difícil distrair. Porque a mulher, ela tem uma fase Aí eu Do quero que ciclo. alguém escreva o conto. Como ficar que ela distraída? tem que engravidar naqueles dias. Não tem jeito. Como é que ela Eu vai sei, se finge distrair? que tá tomando anticoncepcional. E Mas assim, aí continua, aí Joyce. você tem os sinais do corpo, né? É. Você tem muco. Tá tudo ali te mostrando o tempo inteiro que você tá fértil. Você vai se distrair como? Não dá pra distrair, cara. Tem que cair pra dentro. Mas aí conta, aí você começou a tentar do Então, segundo. comecei a tentar achando que ia vir assim. Gente, eu cheguei ao ponto eu era apaixonada, até hoje eu sou, por uma fotógrafa de grávidas, assim, que faz umas fotos lindas. Uma Joyce amiga minha sendo fez... engenheira. fez Você foto. Contratou a mulher. Não contratei, mas eu já queria agendar. fez uma planilha. Eu já queria agendar as Depois de fotos. engenharia. Eu sou engenheira Não patroa, né? tem nesse como. sentido. A gente, cara, quem é engenheiro quer planejar tudo, Vocês né? são muito tem que estar tudo na planilhados, conta. cara. Muito Mas planilhados. isso aconteceu do quinto filho, que eu vou falar que você contratou a fotógrafa. Não, mas isso não era pro parto, não. Mas era você- fotógrafa de grávida. Não, pra mas fazer a as fotos da última, gestação. Você falou com a fotógrafa, vai nascer tanto. Isso é verdade. Então, assim, eu tinha certeza que eu ia engravidar. E gente. aí? E aí, passou um mês, passaram 2, 3, 4, 5, 6, cadê? Não engravidei. Né? E nessa época eu já estava num grupo sensacional. O grupo é tão organizado, vocês veem como as tentantes são. É tão organizado que você faz uma prova para entrar. De acordo com o seu nível de conhecimento, elas vão te colocar no Gente. grupo que está relacionado ao seu grau de conhecimento. Né? Se você não tem conhecimento nenhum sobre a vida de tentante, você vai pro G0.
né? Que é o grupo É o inicial beabá. para você aprender Pessoa que não o sabe o que beabá. é colostro. Se Das- você tá das mais ou grávidas. menos ali, tirou uma nota 5, intermediária, você vai pro grupo G1, Aí né? você era qual? Eu fui pro G2. Eu já era uma caca velha da outra, né? Então, eu fui pro G2, que era das que já tinham um conhecimentozinho, assim. Só que lá é um mundo, gente. Aí eu fui aprender método sintotermal, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um método que você acompanha a ovulação pela temperatura basal do corpo. Então, a louca acordava todos os dias, 6 horas da manhã, Tem hora. pra tirar a temperatura basal. Ah, gente. E jogar no Motivo gráfico. pra ser tentante. Se você precisar, você consegue. É. Porque você não precisa Você ser. nunca precisou. Essa não foi uma necessidade da sua Exatamente. vida. Ah. Porque no início, quando eu entrei no grupo, gente, eu achava que isso era uma loucura. Gente, essas meninas são malucas. Eu não vou fazer isso. Aí Eu não depois vou começou ficar- a passar o tempo, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou Exatamente. fazer. Eu vou fazer. E ali você passa a se conhecer. Então é muito bom por esse lado, né? Você passa a ter um autoconhecimento Conhece o muito corpo, grande. Então, assim, a se perceber as sensações. Aí você compara o gráfico com o que você tá sentindo. E aí, essa temperatura você vai jogando Num gráfico. num gráfico. Poucos médicos sabem interpretar esse gráfico. E gente, é lindo. Depois que você aprende, é tão lindo, porque alguns hormônios vão deixar a sua temperatura baixa, né? E aí, quando você ovula, que muda a produção hormonal, né? Você para de produzir estrogênio, diminui, né? E começa a produzir progesterona, você dá um pico de temperatura, aí a sua temperatura sobe, né? Então, aí você consegue ver onde teve essa mudança de temperatura, é onde você ovulou. Então, você consegue saber E exatamente. você acompanha pelo muco que você está prestes que você iniciou o período fértil. A mudança de temperatura, ela marca que realmente houve ovulação. E o mais incrível, Aí você quando engravidou você nisso, engravida, que eu acho sensacional, no dia da nidação, que é quando as células zigoto, eu nem sei qual é a classificação, zigoto, ela Mas- sabe tudo. mas chega lá Gente. pra implantar no útero, o que acontece? A temperatura cai, pra justamente deixar ele implantar. Que bonitinho. E aí ela cai e sobe de novo. E se ela se mantiver alta depois do período que você deveria menstruar, é porque você tá grávida. Aí É você lindo. fez isso? Aí Não, aí meses, né, fazendo isso. Não foi um mês, foram Você fez meses isso? E fazendo aí isso. existe Nada de sintotermal, Não. são muitos gráficos. Existe o teste da ovulação, que mede o pico do LH. Isso também que é sensacional. Todo mundo sabe, o teste do palitinho. O teste Você pode é igual um fazer. teste de gravidez, você Ah, vai sei. fazendo e Ah, isso eu acompanhando quando você tem um pico. Então, quem é tentante e tá nesse método... Porque às vezes a mulher tá sozinha. Não é fácil achar um médico que vai investigar, que vai acolher uma mulher que já tá 1 ano tentando engravidar. Então, ela vai por esses caminhos. Isso não é que as mulheres são loucas. Elas vão achando os recursos que elas têm à mão. Entendi. Então, elas vão recorrer a esse autoconhecimento, a fazer coito programado, que são as medidas que não tem intervenção. Entendi. E funciona. E muitas mulheres vão passar. Funciona. Mas aí funcionou pra você? Então, funcionou. Eu engravidei em março, né? De junho a março eu engravidei, mas perdi de novo. E aí foi o segundo aborto retido. Nossa, de então novo retido. Nossa, então isso Só deve ter retido sido porque ele não estava esperando, na verdade, né? Sim. Não tava esperando. Na verdade, macaca velha, né? Eu já tava acompanhando com o beta e comecei a ver que o beta tava meio esquisito, né? O beta começa a dobrar, daqui a pouco ele já não dobra tão bonito mais, né? Fica na tábua da beirada ali. Aí daqui a pouco, sei lá, tinha que dar 5.000 e ele dá 4.800 e pouco. Aí você começou... Aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada. Aí eu comecei a acompanhar com o ultrassom. Aí você via a evolução no ultrassom, mas aquela evolução devagar, né? Tinha alguma coisa estranha. E aí é bom também falar disso, porque nos 2 meses anteriores à minha gestação, eu tive atrasos da menstruação. Porém, eu não peguei o teste de gravidez positivo, mas eu empolei o corpo inteiro. Então, aquilo também me levantou uma anteninha de que podia ter alguma coisa errada, né? Essa coisa de não menstrua, não tá grávida, mas esse corpo, né, cheio de placas, assim, eu achei que tinha alguma coisa estranha ali. E aí, pra mim, segundo aborto, foi suficiente pra eu falar, cara, eu não vou passar por isso de novo, chega, né? Eu tenho que saber o que tá acontecendo. Deve ter ficado muito mal, assim, né? Eu fiquei, mas eu fiquei menos que da Por causa primeira do vez. primeiro. Porque do primeiro o filho. fato de já estar acompanhando o beta, eu já fui me Já foi preparando se pro preparando, pior. isso que eu ia falar. O primeiro foi um choque, né? A segunda você já estava se preparando. Sim. Você vai fazer ultrassom e ver que tinha que estar desse jeito, né? E não tá. Né? O saco gestacional não cresceu do jeito que tava. A vesícula meio esquisita.
muito pequena pro tamanho. Você vai vendo que tem uma coisa errada. E aí essa mulher chega às vezes no consultório e vocês vão olhar, os manuais falam às vezes, não tá na hora de pedir exame nenhum, Mas fica é melhor ainda pedir, dentro. né? E aí é muito difícil, só quem é o profissional que tá ali lidando, que faz a pesquisa de infertilidade, sabe, que olha no olho da paciente. Então assim, eu não tenho a prática, eu considero assim, difícil, né? quase uma falta de empatia você não oferecer uma pesquisa mínima, né? Depois de 2 perdas gestacionais. Porque hoje os exames são muito acessíveis. Muita gente tem um plano de saúde e muitos exames são exames laboratoriais, exames de sangue. Alguns exames já são E assim, isso mais pode tirar confortáveis. até a ansiedade, né? Às vezes, Sim. tipo, Sim, não tem às nada. vezes a mulher ela quer dizer, eu busquei, né, alguma Uhum. resposta mínima. Então, assim, pra quem tá nesse mundo, e se você já ouviu, não, tá tudo bem, tenta de novo, não. Vai atrás, porque mesmo que esteja dentro da margem de pode ser que não seja nada, e pode ser que sejam 2 perdas ao acaso, pode acontecer, pode. E mais da metade das vezes você não vai achar a resposta mesmo. Essa mulher pode engravidar de novo, mas tá ali na peneira, pode ser que você ache alguma coisa. E aí a mulher ir para um terceiro aborto é muito cruel, é uma pancada muito dura, né? E assim, quando você não decide não fazer nada, não investigar nada, A mulher com também não tem medo de coragem você- de tentar de novo. Exatamente. Fica uma roleta russa, né? Aquela coisa de e se, né? E se eu engravidar de novo, perder de novo, né? Aí você foi. E aí eu Você nem conheceu a Aline, não? ainda não conheci a Aline. A Aline, quando eu conheci, eu já cheguei com um catatal de exames dela. É. Mas eu procurei uma médica que é imunologista, porque essas placas Te me chamaram chamaram a atenção, né? E porque eu já tinha visto isso acontecer com outras pessoas. Assim, não era uma coisa muito, né, comum, mas eu já tinha ouvido relatos de algumas pessoas que passaram por isso. E aí eu fui para uma imunologista e aí ela fez, né, um check-up. Primeiro passei por uma entrevista, né, e ela ficou um pouco preocupada pelo meu histórico familiar, né. Minha mãe teve várias tromboses, trombose grávida, trombose pós-parto. Eu tinha uma sobrinha de 25 anos que tinha acabado de ter uma trombose cerebral. Então, assim, tinha alguma coisa esquisita ali na minha família, né? Então, ela resolveu investigar outros exames de trombofilia que não são muito convencionais, né? E também os fatores imunológicos. E foi aí que a gente pegou uma alteração nas células NK, né? Que estavam alteradas além do que se considera normal ali, né? E pegamos 2 alterações genéticas que Para geram a população geral, não tem clínica, né? Mas nos grupos, assim, que já teve 2 abortos. Uma mãe que teve história de... A mulher teve uma trombose grávida, né? Um evento tromboembólico. Tinha um familiar com evento trombótico. Então, na pesquisa da infertilidade, você tem que colher histórico familiar. Isso. A mulher tem que saber. Sua mãe já ficou grávida? Sua mãe teve abortos? A sua mãe teve pré-eclâmpsia na gestação? Então, histórico da mulher... E assim, não sei, mas é difícil. Quando você ficou grávida, alguém te perguntou essas coisas? Isso já tria o risco, né? O risco de pré-eclâmpsia na gravidez, você vê pelo histórico familiar da mulher. E aí, no caso da Joyce, então já tinha agora 2 abortos e um histórico familiar. Então, ela realmente fechava o diagnóstico, né? Eu lembro perfeitamente, de sim, que na trombofilia. primeira consulta, ela falou pra mim, Joyce, eu vou pedir esses exames aqui só porque você não tem, né? Mas, mesmo que não dê nada, a gente vai tratar porque o seu histórico familiar Não é bom. não é legal. Tem alguma coisa aí. E aí eu também fui no hematologista que concordou com o tratamento. E ela ainda falou mais. A trombofilia é um mundo muito ainda desconhecido, né? Existem vários outros fatores que nem exame para poder diagnosticar tem. Agora, uma menina de 25 anos que tem uma trombose cerebral, isso não é normal. Ela tem alguma trombofilia, né? Às vezes não tem exame para diagnosticar. Enfim, então depois de todos esses exames, eu passei a usar corticoide, né, para essas questões E na hora que você imunológicas. recebe o diagnóstico, assim, quando ela falou, era meio que assim, tipo, você se apega àquilo, né? Você fala, Não, primeiro eu sofri horrores, porque eu acho, no início, assim, que você fica meio tonta, eu fiquei uns dias muito mal, porque eu achei que se eu soubesse disso antes, eu não teria tido o segundo. Então, começa por aí. culpa, né? Aí você se culpa, por que eu não fiz os exames primeiro? Meu pai do céu, porque você não foi... Mas é difícil a gente aceitar, assim, de início, né? Uma coisa tão boba, né? Você Podia poderia ter sido feito. uma malformação também.
também. Sim, poderia. Pode. saber. Não dá pra saber, Não dá exatamente. pra saber, não dá pra saber. Na verdade, eu acho que tem muito mais a ver com a parte imunológica do que com a trombofilia em si, né? Mas achar um diagnóstico pra mulher é uma coisa assim, é uma válvula de escape. assim. Depois você se agarra aquilo ali. Não, agora vai dar certo. Agora tem uma resposta. Agora E aí, vai. tem tratamento? Tem. E aí, Opa. pô, vambora, vamos Não, tratar. aí depois disso, eu comecei a lutar com endométrio atrófico. Tava com endométrio que era um papel, né? Meu endométrio não passava de 4 milímetros. E aí comecei a fazer acupuntura. Nesse meio tempo conheci Lorena, né? Na verdade, Lorena eu conheci até antes. A Lorena até me ajudou com o processo de indução desse aborto retido que eu tive Lorena é da segunda vez. acupunturista, tá, gente? Acupunturista, A gente vai é. Então, ela já vir. começou a entrar no mundo da medicina chinesa. Isso, aí desse segundo aborto eu não fiz nada. Eu esperei e fui fazendo acupuntura e funcionou super bem, assim. Deu tudo certo, não precisei fazer nenhum procedimento mais invasivo, enfim. E aí eu comecei também a acupuntura para ajudar nessa questão de vascularização do útero. E aí no segundo mês, tentativas, né, com o Corticoide. tratamento do corticoide, eu engravidei e aí veio o Samuel. Só que aí, antes disso eu conheci quem? A Aline. Porque eu queria um obstetra. Foi antes, né? Foi antes do Samuel. Eu queria um obstetra que tivesse atualizado, que olhasse pra mim e não pensasse que eu era uma maluca. Porque às vezes quando eu chegava pro médico, né, Cheio falando de as coisas, exame. cheio de exame, falando que eu fazia gráfico, teste de ovulação. Tá igual eu, e tô Achava totalmente que eu era desatualizada. Eu tô E aí eu Mas é um mundo cheguei na Aline, a Aline sabia o que era sintotermal, a Aline sabia o que era PAI-1, sabia o que era célula Não vai me NK. chamar de doida, já tá Sei bom. o quê. Gente, meu olho brilhou. Chorei, horrores, no consultório. A Aline foi minha terapeuta. Gente, ali. nossa, nessa época eu atendia plano, era no lugar, eu acho que deve ter Atendi- ficado umas 10 pessoas esperando, Atendi né? a plano e a consulta não durou menos de 2 horas, tá? Não é sempre assim, não. Mas foi... E o mas que me foi chamou a especial, atenção né? foi, assim, de... Como ela tá atualizada também, né? Como tem tanta gente, é muito bom quando você acha um paciente... E você fala de autorresponsabilidade, quando você acha um paciente, assim, que marca consulta, olha, eu vi isso, e a pessoa quer participar, assim, né? E ela vai atrás, ela busca. Isso e eu já via, não se tratava da infertilidade, mas se tratava de busca, assim. Então, eu falo, gente, essa mulher, quando engravidar, né? Ela Vai ser uma potência. Vai ser uma potência. E foi o que aconteceu, né? Foi, saí de lá já no grupo, né? Falando, gente, eu encontrei a obstetra da minha vida. ela acredita em mim, não sei. Porque, né, a gente sabe o quanto as mulheres ficam atrás de obstetras que compreendam, né? E que acolham, que é o pior de tudo. Que não tem essa frieza de, relaxa que você vai engravidar, você tá muito ansiosa. Ninguém quer ouvir isso, gente. Pode ser que seja ansiedade, mas ninguém quer ouvir isso, né? Não, é uma das coisas que eu ia até perguntar pra vocês, assim, o que a gente não deve falar numa perda gestacional ou num... Porque às vezes quem não passou por isso, às vezes fala coisa que machuca. Era só fala. o comecinho. Era só no iniciozinho. Você Nem vai era engravidar nada. de novo. Você é nova. Você é nova, você vai engravidar de novo. Ainda bem que foi no início. Imagina Ou se então- fosse lá na frente. Ou então já até ouvi isso de um profissional, né? Ainda bem que eu não tô falando nada Pode ser disso. que não seja a única vez, então você tem que estar preparado para o próximo. Gente, o hematologista Já vi que eu fui a isso. primeira vez, o pós-primeira perda, ele teve a cara de pau de falar pra mim que, não, mas você só perdeu um. A gente tem que esperar 3 perdas pra investigar. Gente, eu É o tal do desabei ali. protocolo, né? Eu falei, mas olha como que se fala isso, né? É. Ele poderia falar, olha, Como? a Ele só olhou o recomendação protocolo, ele não olhou pra você. investigar depois de 3 perdas. Eu acho que é cedo você pensar que tem alguma coisa errada. Mostra a Ou estatística. então, tipo assim, né? cara, é porque pra ele não consegue colocar no seu lugar. Essa coisa da empatia é Exatamente, difícil, né? empatia. Tipo, perde 3. Ele praticamente falou É. isso. Faz uma Espera perder curetagem. mais 2, depois você volta aqui, porque foi isso que eu entendi. Né? E eu saí de lá com a cara inchada de tanto chorar, porque eu tava muito arrasada. E ter que ouvir isso ainda. E aí Maria veio Maria veio sem 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 corticoides. Sem absolutamente sem nada. E E a- nem tentativa, nem planejamento. que foi, Não, aí foi já tinham... interrompido mal Teve um interrompido. É um planejamento da sua cabeça, Joyce. Você só não Você externou desejou, ele, você você desejou. Não, gente, eu não podia engravidar naquela época. Não tava Você planejado falou mesmo, isso não. comigo no consultório. Luiz, você não tá entendendo, eu sou toda certinha. E aí, Eu sou toda certinha.
E tinha aí, que ter planejado. no quinto, ela conseguiu. Ela estava totalmente distraída, porque ela estava com o bebê amamentando. Amamentando o bebê um de um filho ano. cheio Tinha de acabado de demanda. fazer um ano. Fez uma viagem Grávida já. grávida, né? É. Ah, você engravidou antes de Eu ir. engravidei antes de ir. E viajou sem nem ideia que estava grávida. Não, sem nem ideia. E eu passei mal no aeroporto, né? E paguei um micão, assim. Eu perguntei pra agente, né, que faz a verificação das passagens, quando você tá passando ali pro embarque. Eu falei, o aeroporto balança? Porque às vezes tá num prédio muito alto, né? Mas nem tava num prédio muito alto. Mas eu só consegui achar que o chão está... Ela falou assim... Se não balança, tá desabando. Não, falou pra mim, você quer ir pra enfermaria? Eu falei, mas eu tô sentindo que o chão tá faltando aqui. Eu achei que o aeroporto tava balançando. Mas eu tô bem. E aí, ótima. sentei lá, né, no embarque lá, fiquei lá esperando, tomei um Balançando, né? café. E tava estranha. E aí, meu marido, você deve estar grávida. Assim, me zoando horrores, né? Aí eu falei, você brinca com coisa séria, né? Porque eu não passo mal. Tem alguma coisa errada comigo. E tinha. Você Quer dizer, tava grávida. tinha. Era Maria. Aí eu cheguei, aí na viagem eu vim pesquisando, né? Qual a probabilidade de engravidar com coito interrompido? Ela sabe da célula NK, não sei o quê, mas a probabilidade do coito... Gente, eu confiei no meu marido. Ele disse que ele era muito bom nisso. Eu confiei. Gente, eu Nenhum homem levei Nenhum mais de homem um ano pra engravidar do anterior. Eu ia achar, tentando, fazendo tudo direito. Controlando. No dia certo, colocava a perninha pra cima e tudo. Ó, gente, fazia Sério? colocava Mas a perna pra perninha cima é mito ou é verdade? É mito, mas você faz Não, então tá. Luísa, se É me mito. falasse... Você pode engravidar com se eu coito tivesse que interrompido, pular, Luísa. Nem entrou lá. Você acha que precisa botar a perna Pular pra cima? sim, É verdade. Sim. Tem plausibilidade nisso? Gente, eu até vim com essa blusa verde porque é a cor da fertilidade, né, gente? Ó, Pra vocês terem gente, eu tô noção, eu passei a virada de ano de 2018 para 2019 de verde. Pensando Não, em eu vou atrair a profetizar fertilidade. fertilidade aqui, entrar 2019 fértil. Então, de verde. Aí eu vim de verde também pra lembrar disso. Enfim, mas eu não imaginava, assim, que tava grávida, não. Mas aí eu vim pesquisando. Aí A eu outra vi coisa que eu também não sabia, gente, que fertilização in vitro, eu não sabia, tá, gente? É ignorância. É que as pessoas fazem mais de uma vez, assim, tipo assim, porque pra mim era assim, tipo, ignorância. Não deu certo? Faz uma FIV, resolve. Faz uma FIV e resolve. E não é não assim, é assim, né? Não é. A amiga? reprodução humana é um mistério. Então, a chance de uma mulher que tá tentando engravidar e tem menos de 35 anos, eu falo, se você não transar hoje, no seu período fértil, tentando, sabendo o sintotermal, qual que é a probabilidade de você engravidar transando no dia da ovulação? 30%. Nas melhores das hipóteses, né? À medida que você vai envelhecendo, a chance vai diminuindo. Então, as pessoas também têm uma noção de que engravidar é muito fácil, e não é. Sim. E na FIV é igual. Então, a reprodução assistida, ela evoluiu, mas ela ainda não tem essa resposta. Então, tanto que quando você já está com o embrião pronto para transferir dentro do útero, depende da estatística de cada clínica, mas tem clínica que pode chegar a chance de sucesso de 30%, 40%, 50% no máximo. Então, ainda existe um mistério, assim, na reprodução humana e as pessoas ficam angustiadas com isso, né? Com a necessidade do controle. Então, muitas causas ainda de infertilidade, por isso que tem ganhado muito destaque, assim, Da nutrição. a imunologia, Sim. a nutrição, tudo que você puder fazer para melhorar aquele organismo Vai é ajudar. válido. Porque todo esse processo de fertilização, ele está acompanhado de um processo antioxidante bem ativo, Complexo, né? Bem né? complexo. Então, alguns processos precisam ser mais ricos em antioxidantes e outros processos terem um efeito inflamatório maior, né? Então, assim, o que a literatura diz é que todo esse processo que antecipa a fecundação, ele precisa ser mais rico em antioxidantes. O processo da anidação já tem que ser moderado em antioxidantes. Só que qual que é o grande mistério nisso tudo para a gente que é da nutrição? Vivemos uma sociedade com organismos extremamente inflamados Oxidados. e com baixo consumo de antioxidantes e com uma necessidade aumentada desses antioxidantes. Então, chegar nesse equilíbrio é difícil, porque a necessidade está cada vez maior. Entendi. Então, esse paciente precisa ser acompanhado mais de perto, porque a gente Então, tem que fazer a rodízio nutrição de entra muito suplementação. nisso também. Muito nisso. Então, quando a gente fala, né, em melhorar a fertilidade com a nutrição,
Eu ainda vejo muito profissional falando de suplementação somente. E a suplementação, ela é parte do tratamento. Mas o grande diferencial para a fertilidade funcionar é a mudança de estilo de vida. Só que mudança de estilo de vida é quase que um puerpério. Você tem que abrir mão de um monte de coisa que você... Mas uma coisa é você ter uma perda com um bebê no seu braço, né? Você Não, tem uma perda, mas você sim. tem um ganho. Agora, o problema É não saber se vai... Quando, né? esse não Que saber é a angústia quando. da tendência. E aí você já tá perdendo antes de começar. de começar. Que Então, é a sensação da mulher na infertilidade, né? O maior medo dela não é quando, o maior medo é nunca. Será que vai acontecer algum dia? Então, é um limbo, assim, eu acho que é uma angústia. São os dois, o medo de nunca ter, depois de ter as perdas, né? Sim. Primeiro você depois- acha que não vai engravidar, né? Depois, quando você engravida, você tem que Medo de passar ainda perder. por essa fase do medo de perder. E eu acho também que quando eu vejo, assim, as mulheres, às vezes, eu já vejo quando ganhou, né? Às vezes tem um medo de perder a criança também. São aqueles pais mais Sim. super protetores, pais que, Pela Vai- dificuldade, pela né? dificuldade Sim. que foi ter aquele neném, né? Então, são pais, não todos, não generalizar, mas assim, eu vejo que o filho vem, junto com o filho vem o medo, né? Um E medo aí é muito até bom grande. você falar disso, né? Porque o que a gente também vê muito nesse mundo das tentantes é a questão da cesárea, né? As mulheres têm tanto medo de perder esse bebê que demorou tanto pra chegar, que elas acham que agendando uma cesárea o quanto Vai antes ser mais pra tirar seguro. logo esse bebê vai ser mais seguro do que Com esperar coisa o que ela- parto. com coisa que ela é, como é que fala? Que ela é perigosa pro bebê, né? Exatamente. E os Exatamente. profissionais da A gente tem essa saúde, sensação. sim, e os profissionais da saúde estão tão despreparados para lidar com essa mulher que o mesmo profissional que não investiga um primeiro aborto, É o que indica quando a essa cesárea. mulher é o que indica a cesárea. Com medo também. Então, né? ele é engraçado, né? Não tem, a medida é muito louca, né? Muito louco. E é o profissional que quer tirar o bebê dela com 38 semanas, Como se mas se ela fosse passar por uma perigo perda, pro bebê, né? coloca ela no centro cirúrgico para fazer uma curetagem do lado de uma outra grávida. Então, é uma falta de entendimento de o quão complexo é isso e quão os processos reprodutivos da mulher envolvem outros processos, né? Você vê como que uma acupuntura age para fazer uma indução de um A gente não aborto sabe, né? espontâneo. Mexe com fatores psíquicos. Então, a infertilidade também passa por isso. Às vezes, a mulher tem uma causa de infertilidade transitória e ela adoece no processo, né? Ela fica deprimida, isso altera o casamento. E Altera, aí altera o gera... casamento. Eu já vivi de uma colega e na época eu lembro do casamento ficar bem abalado, assim, sabe? Assim, você via, porque a pessoa fica tanto nesse processo e também, assim, você fazer sexo por obrigação deve Mas ser um acaba que saco virando também, isso, às vezes, né? né? Acaba que Aquele virando- sexo pro filho, porque não é um sexo só por... Primeiro que você tem que tirar um prazer da onde que você já não, né? Assim, imagina a Joyce com o tristeza, primeiro filho uma já, perda. e tendo que, né, tipo, não, Planejar o dia. Mas só tem outros questionamentos pro casal, né? Porque será que é pra gente estar junto mesmo? Será Exatamente. que é pra gente ser pai e mãe Aí junto? entra o superego, né? É. Não é pra ser mãe. Então, será que é pra eu estar com você? Não, e às né? vezes Você até questiona. o homem, né? O homem começa a ver que a mulher tá entrando naquela neurose, ele acha que ela tá maluca. E aí ele quer recuar. Não, pra você ficar assim, eu não quero mais. Pro homem, a paternidade, ela só começa depois que a criança nasce, né? Então, assim, é difícil pra ele ver o sofrimento da mulher Pra numa mulher perda nasce gestacional. muito antes, né? Então, É isso, a partir do momento que ela se permite, ela já a nasce Joyce, uma mãe. a Joyce Já já tinha. tinha, Pra já era mim, quando ela conta a história dela, eu falo, ali nasceu uma mãe. É, Ali já mas tinha nasce um desejo nascido de uma ser doula, mãe. né? É. Já tinha nascido. E é isso que acho que a tentante... É mais do que a gente começar a falar das doenças, porque eu acho que também daria muita margem pra gente falar sobre muitas coisas, né? Anticoncepcional, porque as pessoas, mas tem isso mesmo. E quem usa pílula por muito tempo? Quando vai tem. parar? Não, né? Você É. pode usar um método Não, tô só- contraceptivo a vida toda. Quando você parar, o método cessou o efeito. Você não pode correr o risco de engravidar até se você falhar numa A pílula. outra coisa que falam... Mas é que o método contraceptivo, durante muito tempo, ele pode mascarar as causas de infertilidade. Ah, entendi. Sim. Então, uma mulher que Uma não ovula, que tem uma endometriose. endometriose e usa uma pílula, ela não tem o sintoma. E aí, quando ela para de usar, quer dizer, às vezes ela ficou anos. Por isso que a gente tem que pensar muito também e conversar sobre a gestação programada. Quando você vai prescrever um método contraceptivo, você tem que conversar que, Os infelizmente, desejos, os né? nossos óvulos, eles têm data. Tem um período melhor. Comece a pensar sobre isso, né? Sobre congelar Sim. óvulos, se você Sobre não programar. quiser, sobre- O congelamento de óvulo também virou uma coisa hoje também, né? Acho que já está nesse universo, que a gente pega até um ranço, né? Estamos falando Que é muito disso. Muito, né? muito, não muito. Congele óvulo, congele óvulo. Na verdade,
verdade, você tem que começar a conversar com a mulher e com o casal. E aí, de novo, é com a mulher, né? É só com a mulher, só ela que congela o óvulo. Mas é porque o óvulo é que tem um prazo de validade, Mas o homem também, eu acho que tem alguma coisa, quanto mais velho ele A fertilidade fica, do pior. homem muda, mas muda Mas muito pouco. pouco. Então, o homem pode ter filho com 80 anos? Pode, mas assim, o decréscimo realmente é muito, muito pequeno. Entendi. O que acontece é que o tempo e o estilo de vida do homem é o que mais impacta na fertilidade. Então, Entendi. homens mais velhos são mais pesados, são sedentários, bebem mais. E isso, Dormem a menos. parte metabólica, a Ana sabe, né? Altera muito a motilidade do espermatozoide, a qualidade do sono e da mulher também. Então, esse ciclo de tentativas acaba gerando, assim, um adoecimento psíquico muito grande Então, na é mulher. muito Influencia bom em a pessoa- todas as áreas da vida, Entendi. gente. E vai Influencia no influenciar. trabalho, nos estudos, porque você acaba achando assim, eu vou engravidar, ano que vem eu vou estar grávida. Então, às vezes você deixa de fazer uma faculdade que Um você queria, curso. você deixa de viajar. Gente, eu parava de comprar roupa. Pra que eu vou comprar uma blusa que Vai não dá pra caber em mim. amamentar? Não vou comprar. Não vai caber minha barriga Gente, nesse vestido. Então, eu não vou comprar uma roupa. Eu já vou comprar roupa de grávida. Gente, eu comprava roupa no AliExpress, porque demorava 3 meses pra chegar. Eu nem tava grávida, eu comprava achando que eu ia estar grávida quando chegasse. Isso tem E que as gerar roupas Reels, pelo amor de chegavam. Deus. Isso não é incomum. E eu não tava assim. grávida. Não é. É Deixava de ansiedade do viajar, desejo. né? Porque, É a não, eu ansiedade não do vou viajar desejo. grávida. Enfim, a gente É pira. muito planejamento mesmo, é. Sim, a gente dá uma pirada, assim. Então, E eu acho que deve, essa... a autoestima também, eu acho que deve dar uma, tipo assim, eu sou insuficiente, tipo, eu não consigo. É um aí. rótulo da infertilidade, É, acho que traz. Então, eu acho, assim, e aí realmente, tipo assim, se eu sou insuficiente pra ter um filho, eu também sou insuficiente pra A ser gente- mãe. Você começa a pra se ser questionar mãe, pro tudo, trabalho, pra ser uma boa e mulher, será pra que ser eu uma boa sou, profissional. tipo, porque que... E é isso que eu acho sensacional na sua história. Porque você fez isso virar de um outro jeito. Porque às vezes a mulher entra numa neura, assim. As pacientes trombofílicas que usam anticoagulante, elas têm medo de parir, elas têm o medo de perder o bebê. É tudo um medo, assim. E aquele bebê fica super protegido. E a Joyce, não. Ela começou a questionar tudo, assim. Ela começou a olhar o sistema. Será? E aí no primeiro filho tinha sido uma cesárea, mas ela desejou entrar em trabalho de parto. E cada vez mais ela foi indo pelo caminho da não intervenção, né? A ponto de quase no último filho já estava se questionando, né? Eu preciso mesmo desse anticoagulante. O caminho foi o inverso, assim. Do conhecimento, A gente né? é isso, O né? Eu conhecimento falo passou muito, a ser libertador. o conhecimento liberta, né? É até bíblico isso, né? Liberta. A gente vai conhecendo a verdade vai trazendo liberdade pra gente, né? Então, a gente vai se conhecendo melhor e vendo que não precisa também ser desse jeito, né? Não precisa também tanto por essa linha. Eu acho que agora a gente tem que terminar o episódio. Só eu que termino o episódio. Eu falo muito, mas falo. Mas você sabe terminar. Eu sei terminar o episódio, mas agora eu acho que vocês. O que vocês querem que fique desse episódio, assim, pra quem. Mensagem pra quem tá tentando. Pra quem tá tentando e também pra quem nunca Nunca quem parou nunca pra pensar passou por nisso, isso, né? nunca passou por isso. Tipo, Ou um que casal, seria né? O que seria também empático da nossa. Da gente mesmo, Como eu e Ana. profissional. Como profissional, assim, primeiro que a gente não como é que a gente abraçaria isso sem falar coisas inoportunas, sabe? Assim, porque pra quem não passou, a gente tem empatia, mas a gente nunca passou. Não sabe como é que é. Então, assim, eu, por exemplo, vocês estão falando, eu tô aqui, tipo, não sei nada disso. Então, eu acho que a gente podia terminar assim. Primeiro, vocês falando Da mensagem final. a mensagem final, né? Assim, do que vocês queriam passar para as tentantes. Eu acho que um dia é possível, né? Eu acho que você postou um videozinho de uma... eram vários anjinhos, assim. De repente veio uma Sim, mãozinha. eu achei lindo eu esse achei vídeo. lindo, assim, né? Eu acho que vai chegar o dia, né? Assim, né? Para todo mundo, de alguma forma, né? E falem aí, o que você vem na cabeça para Assim, talvez eu primeiro gostaria de deixar uma dica pra quem não mas pra quem tem amigos casados que não, né, amigos que, porque a gente tem a mania de achar que depois que casa tem que ter filho, né? Eu sou dessas. Assim. Então, e a gente tem precisa desconstruir um pouco isso de perguntar, né? Quando vem, né? Quando vai ter filho quando? Porque às vezes esse casal tá tentando, gente, e não quer falar. E dói muito, assim, a cobrança. Já baixa da família, né? Porque aquela mãe que quer ter um neto, né? E aí fica cobrando da filha, aí você não vai ter filho, não sei o quê, tá ficando velha.
né? Eu acho tanto isso que meu inconsciente foi assim, casei e engravidei. Pois é, a gente tem isso é cultural. A gente acha que a gente cobra a mulher quando ela vai casar e depois começa a cobrar quando ela vai engravidar. Isso. Então a gente vê, às vezes, amigos aí que estão casados e não têm filhos ainda, né? E a gente começa a achar que tá faltando alguma coisa, mas às vezes eles também acham que tá faltando alguma coisa, eles estão buscando esse algo mais, né? Mas ainda não conseguiram. E a cada cobrança que recebe, dói. Eu recebia muito isso. Quando é que vai dar um irmãozinho pra Miguel, né? Tá na hora. Miguel já tá... Parar de falar E eu tava tentando, eu queria dar mesmo, mas eu não depende só de mim, né? Então, é difícil isso. E as pessoas que estão nesse caminho, elas se fecham. Então, quem já passou por isso, ter a coragem de falar, porque é mais comum do que vocês imaginam. Eu tenho uma paciente que ela falou que a primeira vez que ela entrou numa clínica de reprodução assistida, ela falou... Tinha muita gente, eu achei que eu ia chegar lá, não ia ter ninguém. E depois eu fui lá, muitos anos, e fiz. Ela falou, muita gente, tinha gente que eu conhecia. Aí depois comecei a ficar sabendo da história de gente famosa, de gente conhecida, de vizinho. Eu falei, como que esse mundo não tinha se aberto pra mim? Porque as pessoas têm vergonha de falar sobre a infertilidade. Porque os homens, os parceiros. Ego, né? Igual você falou. Mexe, o homem fica muito mexido. O homem tem um brilho muito grande, tem um medo de fazer um espermograma e falar, o problema é meu. Não, é o casal que vai ter o filho. Então, os méritos e as conquistas e as perdas vão ser do casal. Então, acho que as pessoas que já passaram por esse processo falarem abertamente, olha, já passei por isso, foi difícil. Ouçam a mulher, né, que tá no caminho, ouçam mais do que perguntar. E busquem profissionais que vocês já saibam. Hoje eu falo muito da telemedicina, né? Às vezes tem gente que mora em alguma cidade que já passou por ginecologistas, assim. Às vezes o ginecologista geral é ele que vai ser o que vai estar de frente com a mulher. Mas nem todo mundo está habilitado, assim. Então, se você já passou por esses processos, se você já é uma tentante aí, procurando, já passou por duas perdas, procure profissionais. Às vezes você vai ter acesso por um nutricionista que fala, olha, talvez não seja normal. Então, disseminar esse podcast já é um jeito muito bom de começar a contar, assim. Às vezes, um fisioterapeuta, uma pessoa assim que vai falar com o paciente, olha, eu acho que talvez você possa procurar. Então, muita gente passou por más experiências. Se você passou por um profissional que falou, relaxa, vai viajar, mas você já passou desse tempo de tentativa, procure outra opinião, procure outros profissionais. Infelizmente, a gente tem tempo, né? Nós, mulheres, temos o tempo, isso é necessário, assim, a gente precisa ter essa noção. A gente está casando cada vez mais tarde, está começando a tentar cada vez mais tarde e nenhuma pesquisa é feita. Então, assim, alguns exames precisam ser feitos para a gente ter noção do nosso tempo de fertilidade. A gente tem pego no consultório cada vez mais mulheres mais novas com as taxas hormonais tendenciando a uma menopausa precoce muito cedo. E muitas vezes pode até ser reversível. Tem casos que é até nutricional a causa. E a gente mudando o estilo de vida, dieta, suplementação, entrando às vezes com hormônio, a gente consegue reverter. Mas, às vezes, a mulher não tá nem sabendo que o organismo dela tá daquela forma. Não, eu acho a mesma coisa da amamentação. Não precisa falar sobre isso, é natural. Não, a fertilidade não. Existem mais doenças. E eu acho que se a mulher tem o de desejo, né? Porque, assim, por exemplo, eu tenho... O desejo era desde muito novinha, assim. Eu sempre soube que eu ia ser mãe, assim. Eu sempre tive vontade. Eu acho que, então, as mulheres que têm o desejo... Que têm o desejo era bom já... Né? 28, 29 anos. Já começar a pensar nisso. Conversar e pensar, né? Sobre isso, né? Não que você vai ter... Você não, pode não que você vai contar, que você vai programar. E não, Mas você vai a precaução. Tem quantas mulheres que vão depois dos 35, 36, mas pelo menos você vai saber. Como você falou, né? do prejuízo. Quando você enxerga o prejuízo, já liquida ele logo. Exatamente. Porque aí, se tiver o prejuízo, você já vai se preparando. E se não tiver, você tá no crédito. Mas é uma busca que pode gerar muitos frutos bons, né? Frutos de amor, assim. Sim. Acho que pra se você não tivesse percorrido todo esse caminho... Eu nem imaginava que seriam 3. Eu acho que a cereja do bolo, assim, foi esse último nascimento, uma gestação que veio totalmente fora, diferente. Né? Não havia. Foi tudo diferente. Foi um parto, né? Que veio sem controle, já pariu lá sozinha, de tão entregue que ela estava no processo, né? No último, você estava totalmente distraída, né? Distraída, é verdade. E é isso, gente, vamos terminar. Foi um prazer ter você aqui. Ai, delícia, Joyce. Depois você volta como doula. Vamos voltar, Serra
também. Pra falar de Pra quem outros. quiser saber mais sobre esses assuntos aí, Joyce também, educadora perinatal, dá seu Instagram isso. aí. Então, meu Instagram é @missãodoula, né? Eu tenho meu pessoal, mas o pessoal vive... Eu tô sempre fechando ele lá, porque eu posto muitas coisas das crianças e aí eu evito um pouco. Mas o Missão Doula tá sempre aberto, então quem quiser seguir, fica à vontade. Eu falo bastante sobre esse assunto, né? Parto, sobre a vida de tentante também. Eu gosto de abordar bastante esse assunto, porque eu gosto muito mesmo. É uma E- ferida que te ajudou, né? Assim, e Sim. vai ajudar outras E, pessoas. e É igual meu incrivelmente, puerpério. eu acredito que eu tenha parado na doulagem justamente de tanta procura de amigas que estavam tentando engravidar e que vinham, né, me perguntar alguma coisa, trocar experiências, pedir indicação. E aí, de certa forma, eu fui doulando essas mulheres aí. Desde e a aí pré-concepção. É uma área muito legal de se trabalhar. Obrigada aí pela oportunidade. Muito obrigada. Joyce. E quem termina o episódio? Posso Ana. terminar. Temos episódios novos todas as terças-feiras, às 5 horas da tarde, no YouTube, no Instagram. Pode ser chegar com Demudo. E é isso. Sigam a gente no YouTube, no Instagram. A gente precisa de mais inscritos para ajudar a divulgar nosso trabalho. E não o trabalho desse do podcast, né? Mas o trabalho de informação que a gente está se propondo a fazer aqui. A gente acha que tudo que a gente vem conversar pode ajudar alguém. E quanto mais pessoas conseguirem ter acesso a essa informação, mais pessoas a gente vai conseguir ajudar de alguma forma. Então ajudem a gente a divulgar. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.